Edberg, ponta-direita sueco de 30 anos de idade, 1,93 m de altura, 88 kg de peso, irá ser reforço da equipa do Sport Lisboa e Benfica para a próxima temporada. No vídeo de hoje vamos então analisar este reforço que chega proveniente da equipa norueguesa do Elverum, um reforço que chega para colmatar uma eventual saída de Carlos Martins da equipa e também para dar qualidade e competitividade à posição, no caso, à posição de ponta-direita. Mas antes de avançar, dizer-te que se és novo no canal, inscreve-te, ativa o sininho para as notificações de todos os vídeos postados aqui no canal, deixa o like, comenta o que achares que deves comentar e guys, bora lá então arrancar com esta análise. Christopher Edberg. Christopher Edberg fez toda a sua formação e grande parte da sua carreira profissional como jogador de handball na Suécia. Durante 10 temporadas representou 3 clubes suecos, Alingsås, clube onde deu os seus primeiros passos como jogador profissional, Oranäs, clube que representou por mais tempo na sua carreira, no caso 5 temporadas, e por fim o Hovda, último clube que representou antes de deixar a Suécia. Terminada a temporada 2019-2020, seguiu-se então uma viagem até à Noruega para representar o Elverum e nestas 3 temporadas em terras norueguesas, Christopher Edberg conquistou um campeonato norueguês e uma taça da Noruega. Depois de uma primeira experiência fora do seu país natal, Christopher Edberg decide que está na hora de embarcar numa nova aventura, deixar a Península Escandinava e rumar à Península Ibérica, rumar a Portugal, à equipa do Sport Lisboa e Benfica. Relativamente a números nesta última temporada, a equipa do Elverum terminou a fase regular do campeonato norueguês na segunda posição atrás da equipa do Kolstad. O Kolstad que na fase seguinte, ou seja, na fase de playoffs, levou novamente a melhor sobre o Elverum e conquistou assim o título de campeão nacional, pondo fim a uma hegemonia do Elverum que perdurava há já 11 temporadas. Já no que diz respeito a Christopher Edberg, nesta última temporada apontou 99 golos em 51 jogos disputados, fazendo então uma média de 1,94 golos por jogo. Visto este lado mais teórico, vamos então agora olhar para aquilo que realmente interessa, que é como é que é Christopher Edberg dentro de campo. E começando pela questão defensiva, defensivamente Christopher Edberg ocupa a posição de segundo defensor do lado direito num sistema defensivo 6-0. É um jogador que pelo facto de ser ponta pode gerar algumas dúvidas no que diz respeito às suas capacidades para assumir um papel de segundo defensor, mas essas são dúvidas que rapidamente se dissipam quando o vês em campo. Os seus 88 kg de peso e 1,93 m de altura dão-lhe uma presença física muito interessante na linha defensiva. Um ponta que em termos físicos facilmente passa por um lateral. Mas até agora tudo dá a entender que Christopher Edberg é mais um para o processo defensivo, há um ponto que o diferencia dos demais e esse ponto é o seu jogo de pernas. Sendo ele um ponta, já seria de esperar que tivesse um jogo de pernas no mínimo aceitável, mas no caso em particular de Christopher Edberg há que levar um pouco mais a fasquia e com isso dizer que o seu jogo de pernas é simplesmente qualquer coisa de fantástico. Não estou com isto a querer dizer que é o defensor com o melhor jogo de pernas do mundo, não. Agora que ele tem um jogo de pernas muito bom. Isso é verdade. Poucas vezes verás Christopher Edberg a ser facilmente ultrapassado em situações de 1 para 1 e muito menos vê-lo-ás a perder a compostura no momento defensivo. No entanto, há sempre um senão e aqui o senão prende-se com a questão da agressividade. E atenção que quando eu falo em agressividade falo no bom sentido da palavra e em termos de ser aquele defensor mais duro. E nesse sentido Christopher Edberg, apesar de ser um defensor mais técnico, peca por em certos momentos ser pouco agressivo. Já em relação ao controle de pivô, sendo ele um jogador com uma boa componente física, consegue com alguma facilidade equilibrar os duelos corpo a corpo com os pivôs adversários. Para além disso, o facto de ser um jogador bastante inteligente e que trabalha muito bem na antecipação faz com que nas situações em que está responsável por controlar o pivô consiga antecipar-se aos bloqueios e assim criar dificuldades aos pivôs adversários na conquista dos espaços. Por fim, falar da sua recuperação defensiva, isso é algo que eu nunca tinha visto em todas estas análises de transferências. Foi um jogador tão forte e eficaz no que a recuperação defensiva diz respeito. E arrisco-me aqui a dizer que esta talvez seja a sua imagem de marca. Além de ser um jogador bastante rápido, que obviamente ajuda no processo, é um jogador eficaz. E até parece estranho usar a palavra eficaz quando se fala de recuperação defensiva, mas a verdade é que dos jogos que vi, ele foi aparecendo a travar diversos contra-ataques das equipas adversárias, uns recorrendo à falta normal de 9 metros, outros através de interseções de bola. Portanto, vista a questão defensiva, quais são os pontos fortes e fracos de Christopher Edberg na defesa? Como pontos fortes, destacar a recuperação defensiva, o jogo de pernas e o controle de pivô. Já com pontos fracos temos a sua agressividade, neste caso a pouca agressividade no momento defensivo. Avançando, temos o processo ofensivo e relativamente ao ataque não há assim muito a dizer. Estamos perante aquele ponta-direita bastante tradicional, aquele ponta que em termos de trabalho no seu posto específico se mantém o mais aberto possível à espera que a primeira linha de trabalho, de modo a criar espaços para ele receber a bola e partir para a baliza. Fora isso, é um jogador com rotinas de segundo pivô e aqui a sua boa componente física permite-lhe fazer um trabalho bastante
próximo do de um verdadeiro pivô, ou seja, trabalhar nos bloqueios, na conquista de espaço nas costas dos defensores, no entanto, obviamente que sem aquela qualidade técnica característica de um pivô. Já em termos de remate da ponta, é um jogador bastante pragmático na hora de finalizar, não é um ponta que puxe muito por aqueles remates mais irreverentes, mas dentro deste seu pragmatismo, a sua técnica de remate é boa, também é a sua chamada, a impulsão e o salto. Já a eficácia no momento de finalização, posso dizer que é normal, é um ponta competente e que da mesma forma que vai marcando alguns golos, também vai falhando outros, algo perfeitamente natural, algo normalíssimo. Por último, falar das suas saídas em contra-ataque. O contra-ataque, de modo geral, não é algo que apareça muito no seu jogo, ou pelo menos no jogo da equipa do Elverum, ou então nos jogos que eu analisei do Elverum, se calhar é mais isso. Ainda assim, quando aparecia, Christopher Edberg era sempre dos primeiros da equipa a ser em contra-ataque, um jogador que realmente se faz valer e muito da sua velocidade e explosividade. Posto isto, falta-nos então olhar para os pontos fortes e fracos de Christopher Edberg no ataque. Como pontos fortes, temos o seu trabalho como segundo pivô, foi algo que eu achei muito interessante nele, aquela capacidade, aquele quase aproximar de um trabalho de um verdadeiro pivô, obviamente sem aquela técnica, sem aquele glamour de um pivô, mas ainda assim um trabalho bastante interessante, também tendendo à sua componente física, é algo que é bastante viável num jogador como ele. Já com pontos fracos, não tenho assim nada em particular a destacar, ele acaba por ser um ponta bastante equilibrado, ou seja, ele acaba por ser um daqueles casos de jogador que acaba por ser bastante equilibrado e que por isso faz bem um bocadinho de tudo aquilo que é pedido a um ponta no fundo, portanto não vejo assim nada no seu jogo, naquelas são as suas características que possa dizer, ok, em termos ofensivos este é um ponto não tão bom, um ponto mais fraco, não. Portanto, pensamentos finais relativamente a Christopher Edberg, nesta equipa do Sport Lisboa Benfica, será claramente alternativa ao Oleh Ramel, mas há que dizer uma excelente alternativa, portanto, Christopher Edberg será aquele ponto direita para ter mais minutos, para tirar mais minutos ao Oleh Ramel na equipa do Sport Lisboa Benfica. Nesse sentido, acredito que a posição de ponta direita com Oleh Ramel ou Christopher Edberg dificilmente irá perder qualidade. Agora, em termos ofensivos, Oleh Ramel claramente superior a Christopher Edberg. Já em termos defensivos, Christopher Edberg completamente superior a Oleh Ramel. Um jogador que tem rotinas de segundo defensor e por si só dá outras garantias à linha defensiva do Sport Lisboa Benfica, ou neste caso, dá outras garantias em termos de gestão de equipa, em termos defensivos, a Rota Gonzalez. Um caso em concreto onde a presença de Christopher Edberg será muito interessante na equipa do Sport Lisboa Benfica e aqui parte com muita vantagem em relação ao Oleh Ramel. É quando estiver Belon Moreira em campo na lateral direita. E nessas situações, o ano passado víamos muitas vezes um Oleh Ramel como primeiro defensor, Belon Moreira como segundo defensor e depois os restantes defensores da equipa do Sport Lisboa Benfica. O que é que eu quero dizer com isto? Com a presença de Belon Moreira ali, a segundo defensor na última temporada, a linha defensiva do Benfica perdeu um bocadinho de presença física. Não que Belon fosse um mau segundo defensor, não. Aliás, por diversas vezes fui elogiando a prestação defensiva do Belon. Agora, há uma coisa que é impossível de dar, que é a presença física. E no caso do Belon Moreira, o facto de ele ser posta como segundo defensor fazia com que a linha defensiva do Benfica perdesse ali um bocadinho de presença física. Com a chegada de Christopher Edberg e nesta situação da última temporada, já podemos ver uma linha defensiva do Sport Lisboa Benfica com maior presença física, ou seja, Belon Moreira a passar para primeiro defensor do lado direito e Christopher Edberg a ocupar a posição de segundo defensor da equipa. Fora este exemplo prático, ou este exemplo em particular de Belon Moreira estar em campo como lateral direito, a participação de Christopher Edberg no processo defensivo do Benfica pode estar ali preso por vários fatores, pelo facto de estarem laterais em campo e, portanto, obviamente que o lateral direito à partida vai ser aposta no processo defensivo, portanto, Christopher Edberg aí perderá um bocadinho de espaço para ocupar a posição de segundo defensor. Não estranharia de todo ver Christopher Edberg em termos defensivos a ocupar uma posição de primeiro defensor na equipa do Sport Lisboa Benfica. Agora sim, é uma excelente opção para segundo defensor. Eu acho que ele no fundo tanto está capacitado para ocupar a posição de primeiro defensor como de segundo com muita qualidade, ainda que na equipa do Elverum ele pouco ou nada rotinas tivesse de primeiro defensor. Pronto guys, está tudo analisado relativamente a Christopher Edberg. Resta-me só agradecer todo o apoio deixado aqui no canal. Com vocês foi Greg Days, até à próxima e fui. Pau.